Não sei se você sabe, foi a igreja quem montou a Bíblia, não é? Porque nenhum livro da Bíblia, nenhum dos 72 livros da Bíblia traz, não é, a relação dos livros da Bíblia. Não. Então, quem é que fez o índice da Bíblia? Quem é que decidiu quais livros devem pertencer à Bíblia e quais livros não devem pertencer à Bíblia? Foi a Igreja Católica. Entende? E é por isso que a Igreja Católica, ela é quem deve interpretar a Bíblia, porque é ela que montou a Bíblia. Foi ela que disse: esse livro é inspirado pelo Espírito Santo, esse outro não é inspirado pelo Espírito Santo. E você sabe que a Igreja retirou muitos livros, né, que considerou que não eram bíblicos, não eram canônicos, isto é, não eram inspirados pelo Espírito Santo, ok? São chamados livros apócrifos, e se eles são muitos, né? Muitos livros que a igreja considerou não inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu gostaria de mostrar a você alguns desses livros, né? Para que você tenha ideia do grande trabalho que a igreja realizou. Por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, né? Nós temos, por exemplo, uma série de livros considerados apócrifos, quer dizer, que foram considerados não parte da Bíblia. Por exemplo, os livros chamados de Jubileus, a vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó. Veja quanto livro! Salmos de Salomão, Odes, esses Salmos de Salomão não são os salmos que estão na Bíblia, não, tá? São outros salmos que foram retirados, que não eram de verdade de Salomão. Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Isaías, Paralipômenos de Jeremias, Apocalipse siríaco de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, 3 Esdras, 4 Esdras, Sibilinos, Pseudofilão, 3 Macabeus, 4 Macabeus, olha quantos livros, você está vendo? Carta de Aristeu, As 12 Bênçãos, Vida dos Profetas, todos esses livros foram retirados da Bíblia. Ou seja, nem chegaram a entrar na Bíblia. Por quê? Porque a igreja os considerou apócrifos, quer dizer, não inspirados pelo Espírito Santo. E por que a igreja os considerou apócrifos? Porque ou eles tinham erros de doutrina, muitas vezes heresias, ou então eram livros fantasiosos. E sempre eram livros falsos. Por exemplo, se falava em Salmos de Salomão, mas não é verdade, não era de Salomão, coisa nenhuma. Entende? Apocalipse de Elias, mas não era de Elias nada. Então a igreja foi purificando e deixou a Bíblia para nós do jeito que ela está. Se você pegar, por exemplo, o livro do Novo Testamento, né, tem uma série também de livros apócrifos. Por exemplo, Evangelho segundo os Hebreus, que era um evangelho gnóstico do século I. O próprio Evangelho de Tiago, né, que conta a história do nascimento de Maria, também apócrifo. Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, né, meados do século, que não era de Pedro coisa nenhuma. Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Ebionitas ou dos 12 apóstolos, Evangelho segundo os egípcios, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé. Tá vendo? Todos esses evangelhos, século II, eram falsos. Não eram evangelhos realmente de André, de Filipe, de Bartolomeu, eram evangelhos falsos. Então, só de evangelhos nós temos aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 evangelhos apócrifos que foram retirados da Bíblia. Quem retirou da Bíblia? Quem não permitiu entrar? A Igreja Católica. Os padres, os papas, os bispos, os concílios da Igreja, você entende? Depois temos ainda outros livros apócrifos de outros assuntos, por exemplo, o drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, descida de Jesus aos infernos, declaração de José de Arimateia, história de José o Carpinteiro, todos livros apócrifos não entraram na Bíblia. Atos tinha, por exemplo, 7, só ficou Atos dos Apóstolos. Tinha Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Tadeu. A igreja
considerou que nada disso aí era inspirado pelo Espírito Santo. E depois também, as epístolas, tinha lá epístolas de Barnabé, terceira epístola aos Coríntios, epístola aos Laodicenses, carta dos apóstolos, correspondência entre Sêneca e São Paulo, tudo apócrifo. Apocalipse tinham 3, só ficou um. Tinha o Apocalipse de Pedro, que era do século II, Apocalipse de Paulo, do século IV, e a Sibila Cristã, só ficou o Apocalipse, né, de São João. Então você está vendo que isto mostra que a igreja foi muito criteriosa e inspirada pelo Espírito Santo, né, na seleção dos livros que formariam a Bíblia, isto é, revelados, a palavra de Deus. Através da sua tradição, aquela tradição que veio dos apóstolos, interpretada pelo magistério da igreja, formada pelos papas e pelos bispos, a igreja então nos deu a Bíblia como nós a temos hoje. Portanto, meus irmãos, sem a autoridade da igreja, a Bíblia não pode ser interpretada corretamente, pois não existiria a Bíblia como nós a temos hoje se não existisse a igreja, é claro. Não existiria a laranja se não existisse a laranjeira. Não existiria a maçã se não existisse a macieira, tá certo? Ora, não existiria a Bíblia se não existisse a igreja, ok? Por isso, meus irmãos, nós temos que usar a Bíblia completa, com 72 livros. Até 1517, só havia uma Bíblia no mundo, era a Bíblia Católica completa com os 72 livros. O senhor Martinho Lutero, com os seus seguidores, fizeram, né, o desfavor, o desserviço de retirar da Bíblia, né, 7 livros, infelizmente. Né? E colocando isto, né, retirando esses 7 livros, eles deixaram a Bíblia incompleta, ok? Até, né, o ano de como eu disse, 517, antes da Reforma Protestante, só havia uma Bíblia. Depois, os protestantes retiraram 7 livros da Bíblia, né? Foi lamentável essa retirada. Quais são os livros que foram retirados da Bíblia? Eu quero mostrar a você e quero dizer por que esses livros foram retirados da Bíblia pelos protestantes, desde lá do século XVI. Né? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que havia 2 Bíblias, né? Antigamente, 2 Bíblias judaicas. Tinha uma Bíblia, que era chamada versão dos 70, que foi escrita 200 anos antes de Cristo, e tinha depois uma Bíblia, outra Bíblia judaica, de 100 anos depois de Cristo. Qual é a diferença das duas? A Bíblia, chamada versão dos 70, de 200 anos antes de Cristo, era a Bíblia completa. Essa que a Igreja Católica segue até hoje, que os apóstolos seguiram, que os padres da Igreja seguiram, etc. A Bíblia completa era a versão dos 70. Essa versão dos 70 é o seguinte: 200 anos antes de Cristo, existia uma grande cidade no norte do Egito chamada Alexandria, fundada por Alexandre Magno. E ali havia uma forte comunidade, né, de judeus que falavam o grego, porque ali se falava o grego, isso 200 anos antes de Cristo. E havia a maior biblioteca do mundo em Alexandria. Então o rei do Egito, Ptolomeu, queria que a livraria, a biblioteca de Alexandria, tivesse todos os livros do mundo. Então ele mandou trazer, né, para Alexandria 70 sábios judeus da Palestina. Vocês sabem que a Palestina faz divisa com o Egito, não é? Trouxe os 70 sábios judeus para o Egito para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que se falava em Alexandria. E aí surgiu a versão dos 70 com todos os livros. Bem, no ano 100, depois de Cristo, como surgiu o cristianismo, surgiram as cartas dos apóstolos, os evangelhos. Então, os judeus da Palestina fizeram um sínodo para definir qual era a Bíblia deles. E eles fixaram alguns critérios para definir como seria a Bíblia deles, né? E segundo esses critérios, que eu vou falar depois, eles retiraram da Bíblia dos 70
a Bíblia antiga, a Bíblia que a igreja sempre seguia e sempre seguiu e sempre segue até hoje. Os judeus retiraram no ano 100, num sínodo que houve na cidade de Jânia, lá às margens do mar Mediterrâneo. Eles retiraram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de um pedaço de Esther e um pedaço de Daniel. Por quê? Porque eles consideravam, os judeus, no ano 100, que esses livros não deviam estar na Bíblia. Por quê? Porque eles fixaram 4 critérios. Quais são os 4 critérios? Eles fixaram 4 critérios nacionalistas, não eram critérios religiosos. Primeiro, o livro deveria estar escrito na Terra Santa. Ora, isso não é um critério religioso, isso é um critério político nacionalista. Então, por exemplo, retiraram muitos livros, porque, por exemplo, os livros da sabedoria, do eclesiástico, talvez Macabeus 1, Macabeus 2, não foram escritos na Terra Santa, por isso eles tiraram da Bíblia. O segundo critério é que o livro tinha que ser escrito somente em hebraico, não podia ser escrito nem em aramaico e nem em grego. E a gente sabe que muitos livros foram escritos em grego, por exemplo, o livro da sabedoria, Macabeus 1, Macabeus 2, então foram retirados também por isso. Ora, língua é um critério nacionalista. Escolher o hebraico, né? Deus fala todas as línguas. Bom, depois do terceiro critério foi escrito, o livro tinha que ser escrito antes do tempo de Esdras. Esdras foi aquele sacerdote do povo judeu, do ano 455 a.C., que voltou da Babilônia para Jerusalém e reconstruiu Jerusalém, o templo e etc. Então o livro não podia ser escrito depois. Então aí os livros que foram escritos depois, ora, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiastes, foram escritos depois, então foram retirados da Bíblia. Outro critério que não é religioso, é político, é nacionalista. E o quarto critério que os judeus fixaram é que os livros não podiam ter nenhuma contradição com a Torá, ou chamada a Lei de Moisés, né? Bom, isto no ano 100 depois de Cristo. A igreja sempre seguiu a Bíblia completa dos 70, os padres, os bispos da igreja sempre seguiram a Bíblia completa, com todos os livros, inclusive esses que os protestantes retiraram, né? O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, né? 1 e 2 Macabeus, além de um pedaço de Esther e de Daniel. Entenderam? Bom, infelizmente, quando houve a reforma protestante, Martinho Lutero e seus seguidores, a partir do ano 1516, portanto, lá no século XVI, depois de Cristo, retiraram esses livros. Não tem cabimento, não tem justificativa. Não tiveram a coragem de acrescentar nenhum livro novo, mas tiveram a coragem, infelizmente, de retirar 7 livros. A Igreja Católica continua com todos os livros que vêm desde lá da versão dos 70. O Martinho Lutero optou por ficar com a Bíblia judaica do ano 100, diferente da Bíblia católica do ano 100, que era a chamada versão dos 70. Por isso, a Bíblia protestante não tem os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e Macabeus 2, além do livro de Esther e de Daniel. Entendeu? Bom, eu quero lembrar que os apóstolos usaram a Bíblia completa. Então, a gente tem documentos que mostram isso com muita clareza. Por exemplo, note bem, das 350 citações que tem no Antigo Testamento, ok? Das 350 citações do Antigo Testamento que existem no Novo Testamento, então o Novo Testamento cita o Antigo 350 vezes. 300 são tiradas da versão dos 70, ou seja, aquela Bíblia que a igreja sempre usou completa, o que mostra que o uso da Bíblia completa pelos apóstolos sempre aconteceu. Você entendeu? Nós verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Por exemplo, Romanos 1,12 se refere à sabedoria 13. Romanos 13,1 se refere à sabedoria 6,3 e assim por diante. Então, a gente nota que
A Bíblia que sempre foi usada pela igreja for a Bíblia completa, chamada versão dos 70, com todos os livros, ok? Bom, um outro fato muito importante é que nos mais antigos escritos dos padres da igreja, né, a chamada patrística, os livros rejeitados, né, pelos protestantes e pelos judeus, né, eles são citados como Sagrada Escritura. Por exemplo, São Clemente de Roma, o quarto Papa da Igreja, no ano 95, escreveu a carta aos Coríntios, citando o livro de Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, o livro de Tobias e o livro de Eclesiástico. Livros que os protestantes e os judeus antigos consideraram fora da Bíblia. Né? Ora, será que o Papa Clemente, né, se enganou? Ele que foi mártir? É claro que não. Da mesma forma, o conhecido pastor de Hermas, que era um padre da igreja no ano 140, ele fez uso amplo do Eclesiástico e do segundo livro de Macabeus. Santo Hipólito, que foi mártir no ano 234, ele comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos, rejeitado pelos protestantes, e cita como escrituras, né, o livro de Sabedoria, Baruque, Tobias 1 e 2 Macabeus. Então, meus irmãos, vários concílios na história da igreja confirmaram isso. Os concílios regionais de Hipona, no ano 393, concílio de Cartago, 397, concílio de Trullos, concílio de Florença, concílio de Trento, concílio Vaticano I, confirmaram, né, a escolha completa da Bíblia. No século XVI, Martinho Lutero, né, para contestar a igreja, para facilitar a defesa das suas teses, adotou então o cânon da Palestina, dos judeus antigos, e deixou de lado esses 7 livros que eu já expliquei até agora.